você realmente ser protagonista, você se imaginava fazendo outra coisa? Fora da arte? Jogador. É? Eu queria ser jogador. Essa foi a primeira profissão assim que eu tentei, foi ser jogador. E você chegou a jogar em algum... Jogava bem? Eu joguei em Marabá, no Pará. Joguei no interior do Rio Grande do Sul, joguei no Rio Grande do Sul também. Mas eu vivi uma situação muito delicada no futebol, assim, eu era muito novo. E aí eu morava em Marabá, no Pará, e aí a gente foi representar na época o Águia de Marabá, num campeonato acho que foi até Anápolis, em Goiás. E eu nunca falei disso, mas eu venci uma parada muito louca da vida, né? Porque a gente tem essa vida, né, de mostrar para as pessoas coisas maneiras e de criar conteúdo, mas existe uma vida muito delicada, assim, né? Que tipo é a realidade das coisas que tu vê acontecer e que tu não acredita que aquilo tá acontecendo. Então eu presenciei uma parada muito grave. É difícil falar, eu já conversei bastante já com a minha terapeuta, inclusive um beijo pra Giza. Troquei uma ideia com ela sobre isso, como lidar com essa parada, assim, como lidar com esses traumas, assim. E aquilo ali que aconteceu naquela viagem especificamente me desiludiu porque eu vi jovens sendo explorados de várias maneiras, eu vi gente que foi retirada de uma terra em que tinha pouquíssima instrução, pouquíssimo dinheiro, levado com um sonho gigante, na época não tinha internet como era hoje, então não se tinha tantas informações e a pessoa foi uma criança levada tendo que ser empregado de um empresário que tinha prometido um monte de coisa pro pai e a mãe, e o pai e a mãe não tinha comunicação com a criança, então não sabia o que a criança passava. E todas essas coisas me Traumatizaram. Falei, não é isso que eu quero. Acho que talvez esse excesso de racionalização que eu tive desde criança por causa da criação do meu pai me fez eu desanimar de umas coisas que talvez jovens da minha idade não teriam se desanimado. Mas é porque você tinha uma referência muito boa familiar, né? Então não tinha eu acho como que isso você é muito importante. Quando o pai e a mãe... O meu pai, que eu digo, meu pai e minha mãe são brutais. Assim, são Shrek e Fiona, eu digo, brinco assim. Então, mas um pouco disso é que me fez ser um pouco mais racional. E aí quando eu vi aquilo, me marcou tanto que eu falei, eu não quero representar isso. E infelizmente isso no Brasil acontece demais, sabe? É muito louco, porque eu sempre vejo, agora falando na minha visão, eu sempre vejo as pessoas até comentarem na internet falando, nossa, mas esses jogadores ganham milhões e não sei o quê, e lá, e é absurdo para correr atrás da bola, lá. Não julgando quem pensa assim, nem, né, não me opondo, não, nada, só que os jogadores que estão lá ganhando esses milhões, é uma porcentagem muito pequena dos jogadores e o que eles passam, onde eles dormem, o que eles comem, o que eles presenciam, o que eles... A trajetória, a gente só vê a pontinha do iceberg, né? A pontinha do brilho, da fama, do dinheiro e do luxo. Agora, até chegar ali, é um processo doloroso para todos. Não existe uma exceção, eu acho. Né? Acho que se falando aqui do Brasil... Eu não conheço nenhum. Eu também nunca vi ninguém, nenhum jogador que não passou por inúmeras questões. Ou que só desponta do nada e seguinte, já era. E que já teve uma condição boa e só, né, de boa. Então, é uma trajetória muito dura. Muito dura. E não estou justificando o salário, não é isso. Acho que é importante a gente lembrar que tem um processo antes de chegar nisso, né? No glamour todo. E, cara, é uma trajetória, assim... assim, eu vou te Foi dizer. isso que te fez desistir? Assim, também porque eu sabia que eu ia ter que me esforçar demais para ser jogador, sabe? Eu sempre joguei direitinho, tive algumas oportunidades, mas eu não era eu não era o Endrick, não era o Neymar, não era o Vinícius Júnior, não era o Paquetá. Eu era um jogador ok, assim. Então eu teria que me esforçar muito. Mas eu lembro que, assim, para uma criança olhar para a família e dizer depois disso eu não quero mais, é porque aquilo mexeu demais. Talvez com o tempo passasse, né? Aquele pesado que foi. Mas para mim foi muito determinante eu ter chegado lá e ter dito, eu nunca mais quero fazer esse campeonato, eu não quero mais E muito legal eles terem te escutado, né? E respeitado a sua vontade. Acho que essa foi a coisa que fez eu começar tão cedo a trabalhar. Foi o fato do meu pai e da minha mãe sempre compreenderem, não compreender, porque muitas vezes eles não aceitaram, mas eles, tipo, entendiam que eu tinha meu livre-arbítrio. Então, acho que isso é uma coisa importantíssima no processo. Meu pai é militar, sabe? Sim. Tu não vai achar que o militar vai incentivar o filho dele a parar de fazer as coisas e ser artista.
E agora, olhando um pouco da sua história, assim, da sua trajetória, eu queria que você me falasse um pouco da sua ligação com a fé e o que isso significa para você como consciência mesmo, olhando hoje a pessoa que você é, onde você chegou e lotando teatros e fazendo tour na Europa e tendo essa consciência também da sua vida, trajetória e o que isso está ligado com a sua fé. É difícil porque eu sou um cara que me expõe um pouco nas redes porque eu fico... Ainda tenho alguns medos que eu pretendo batalhar e vencer esse ano, porque eu sou um cara, é que nem eu falei, espírito de velho, né? Tipo assim, o meu hobby é ficar vendo palestra do Leandro Carnal, do Sérgio Cortella, que eu adoro o jeito que ele fala. Adoro essa maneira dele trabalhar e eu gosto muito de caras como o Van Allen também, que é um senhorzão que eu acho maravilhoso, que fala um monte de coisa de espiritualidade, de fé. Cara, eu acho que assim, vai entrar naquilo que a gente estava conversando sobre essa nova sociedade que quer as coisas mais fácil. Quando a gente está nessa sociedade que a pessoa quer ver a manchete para tentar entender a notícia, é justamente essa pessoa que olha a carreira de um jogador e diz, porque tudo isso aí ganha dinheiro. É literalmente a pessoa que não quer aprofundar nada. Essa pessoa quer ficar no raso. Ela não quer, daqui a um pouco, entender como é que faz. Porra, Nikola Tesla. Quem foi Nikola Tesla? Quem foi o inventor da luz, da corrente elétrica? Como esse cara criou isso? Porque a partir do momento que você começa a sair, acho que é quando você, sabe, pensa assim, ok, pô, esse ano eu comecei a agradecer mais, eu fiz uma ação social lá no meu bairro, eu resolvi o problema com a minha mãe, agora as coisas começaram a melhorar. Quando a pessoa começa a querer se questionar absolutamente sobre qualquer coisa da sua vida, ela já sai da zona de conforto. Por que eu tenho isso? Que nem eu digo para meus artistas, né? Quando tu faz um show bom, tu não tem que ficar feliz, tu tem que perguntar por que foi bom. Você tem que racionalizar. Tem que ter aquele momento de glória, de felicidade, o extravasa, mas depois quando tu estiver sozinho, a primeira pergunta é por que foi bom? Assim como tem que fazer por que foi ruim. Porque se você não questiona, tu não consegue sair da camada simples da ponta do iceberg, do Neymar, do Endrick. Mas quantos Neymar e Endrick? Mano, às vezes tem 200... Eu já fiz peneirão com 80 bonecos. Um passou. Gente, é igual medicina. É muito disputado para uma pessoa chegar às vezes. E esse guri que passou não virou profissional. Uhum. E foi para veio para São Paulo, fez teste na Nike, fez um monte de coisa e não virou profissional. Ou seja, de 80, um passou e mesmo assim não virou jogador. Uhum. Ou seja, a porcentagem é muito pequena. Então, só trazendo esse adendo, porque eu acredito que quando você começa a se questionar, você começa a sair da explicação normal. Por exemplo, eu tenho concepções do que é Deus que talvez possa chocar muita gente. Por quê? Porque eu parei de querer só ver o que a religião me passa. Se eu fosse a religião que eu mais me identifiquei até hoje é o espiritismo, tanto a Umbanda quanto a questão kardecista. São as duas que eu mais me identifiquei. Por quê? Porque eu acredito em vida após a morte, porque eu acredito em que a gente não está aqui uma vez só e cada um faz a sua. Isso não justifica os abortos, não justifica, eu digo aborto espontâneo, né? Não justifica também pessoas que nascem com condições muito piores que a nossa. Não teria como explicar a misericórdia de Deus tendo uma vida só. Porque senão não é justo uma criança que morre aos 4, 5 anos, às vezes em situações terrivelmente brutas, e eu que tenho uma vida que, graças a Deus, tem saúde, minha mãe que tem saúde, não justificaria essa misericórdia de Deus. Então, a partir do momento que você começa a se duvidar e começa a se questionar, obrigatoriamente tu tem que olhar para as outras explicações. E, mano, se a gente olhar para as explicações do mundo, como o mundo foi concebido, todos os mitos e historinhas contadas ao redor do mundo que não tem como explicar, porque hoje nós temos a internet que consegue globalizar todo mundo. Agora, volta uma casinha, 2010. Lembra que ia acabar o mundo? 2012 ia acabar o mundo. Como é que a gente ficou sabendo? Porque apareceu no jornal, senão ninguém ia saber. Então era outra concepção de mundo. Pensa agora 20 mil anos atrás. Como é que era essa comunicação? Como é que todos esses mitos e lendas falam da mesma coisa? Por exemplo, o dilúvio é comprovado cientificamente que houve um dilúvio há 7 ou 12 mil anos atrás, mais ou menos esse tempo aí, que eu também não sou
Leandro Carnal, esse cara que fica apavorado Com a memória. com a memória e a destreza. Eu sou um rapaz, um camponês, tá? Então eu coloco esse excesso de pecado que eu vou cometer agora. O dilúvio é contado na mitologia grega, é contado na mitologia da Índia, é contado na mitologia quando eu digo mitologia, é que são aquelas escritas que ainda não tem a comprovação científica, mas que são coisas que... Tem até um nome específico para isso, mas agora me fugiu. Que são obras que são escritas que ainda não são comprovadas. Mas o engraçado é que quando tu começa a falar assim, tá bom, eu só acredito naquilo que eu vejo. Ceticismo. Ok, bacana. Então tu não acredita no ar? Então tu não acredita que tu pode amar uma pessoa? Porque amar não é só eu tocar ou beijar a pessoa. Sim, amar é eu sentir. Sentir eu não vejo. Então, pra mim, quando tu começa já a questionar isso, tu já... Tá, beleza. Aí hoje existem provas, inclusive tem séries em tudo que é lugar, comprovando que existe vida antes dos sumérios. Que foi a primeira escrita que existiu. Ou seja, a explicação que nós temos hoje da história humana e daqui a um pouquinho da criação de Deus da Terra não está bem explicada. Então o que eu sinto? Eu sinto que quanto mais tu te questionar sobre essas coisas que eu estou trazendo agora... Menos resposta tu vai ter. Menos resposta tu vai ter, mas... Papagaio! Mas eu vou te dizer uma coisa. Tu começa a compreender de alguma forma a tua parada. Eu não sei explicar. Mas na metade desse caminho eu descobri esse bagulho. Mas também não precisa ter explicação. Se você sente isso, se pra você tá bom... Porque tu nunca vai ter todas as explicações. Einstein não teve, Freud não teve. Olha quanto de gente morreu, infelizmente, achando que era louco, cara. Leonardo da Vinci, um monte de gente. Eu acho que assim, quando tu começa a estudar essa galera, olha esses grandes pensadores, tá? Olha todos os grandes pensadores. Sócrates, Platão, Jesus. Olha todo mundo. E olha a história em volta. Cleópatra. Vai no Egito, começa a olhar essa... Como é que explica a esfinge, explica as torres, que até hoje eles estão descobrindo coisa de 2025. Hoje tem o robô do Elon Musk tá fazendo caipirinha. Eu tô puto com isso. Vão acabar com os barman trouxa, vão acabar com... Não é possível que não vai meter o Sérgio musculoso, tatuado, que faz academia, a vida é essa.